Fala pessoal, você está no canal do Zambujeiro enxertado na Oliveira, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou direto ao ponto porque o que eu tenho para vocês é uma mensagem muito importante. Uma mensagem que tem o objetivo de abrir os nossos olhos. Uma mensagem que tem como intuito nos despertar para a situação que estamos vivendo atualmente e para nos preparar para o que vem por aí. Antes de mais nada, eu quero esclarecer o seguinte. Eu sou pentecostal, eu sou da linha evangélica pentecostal. Eu creio nos dons espirituais, eu creio na atualidade dos dons. No entanto, é necessário esclarecer que as profecias que têm o intuito de edificar, consolar e exortar devem ser julgadas conforme as Escrituras, ou seja, tem que estar de acordo com as Escrituras. Caso contrário, devemos descartá-las, porque elas procedem ou do espírito do próprio homem, ou pior, de espíritos malignos que falsificam a doutrina cristã e se manifestam como se fossem espíritos de luz. Em tempos assim aparecem muitos pretensos profetas. Muita coisa passa por aqui e a gente faz uma análise, averigua e descarta a maioria delas. Porque sabe que há muitas falsas manifestações. No entanto, algumas chamam a atenção. E essa que eu vou mostrar para vocês é uma delas. Um pastor norte-americano chamado Jeremiah Johnson teve um sonho há 2 dias atrás. E nessa visão, ele viu um dragão vermelho sobrevoando o Brasil, com um homem contendo o espírito de Jezabel montado sobre ele e despejando chamas sobre o país. E ele, sem saber do que está acontecendo aqui no nosso país, postou no Twitter e, para sua surpresa, em menos de 24 horas teve mais de 100 mil compartilhamentos. E por que essa visão me chamou a atenção? Eu gravei um áudio relatando na íntegra a visão dele. Escute o relato da visão dele e depois nós vamos fazer alguns comentários a respeito do que ele relatou. Em 30 de outubro de 2022, fui dormir e recebi um sonho profético. Eu vi um grande dragão vermelho voando sobre a nação do Brasil e um homem que eu sabia que tinha um espírito de Jezabel estava montado nele. O dragão vermelho estava cuspindo fogo sobre a atmosfera da nação, que eu entendi como intimidação e medo, e o homem com o espírito de Jezabel tinha nas mãos um chicote para a perseguição da verdadeira igreja no Brasil. Enquanto eu observava o homem e o dragão vermelho trabalhando, uma coisa muito estranha aconteceu. Muitas das igrejas no Brasil começaram a agarrar a cauda do dragão, não para resistir, mas para realmente fazer parceria com ele. Demônios da homossexualidade, perversão e falsa doutrina começaram a se manifestar em todos os lugares. Chorei ao ver um movimento de falsa igreja no Brasil se associar à imoralidade, maldade e perseguir a verdadeira igreja no Brasil. De repente, vi uma companhia de apóstolos e profetas e uma mobilização massiva de intercessão começar a lançar flechas no céu para derrotar o grande dragão vermelho. Esses homens impetuosos não se intimidaram, mas começaram a jejuar e orar como nunca antes. Eu os vi viajando para locais estratégicos e ferindo o chão com missões de oração. O espírito e poder de Elias começaram a ser derramados entre a verdadeira igreja do Brasil. Ouvi Deus dizer: vou purificar a igreja do Brasil nesta hora. Observe enquanto eu separo as ovelhas das cabras, o trigo do joio, o puro do imundo. Nos próximos anos farei com que meu povo brilhe como nunca antes. Haverá grande glória liberada sobre a verdadeira igreja no Brasil e grande corrupção entre a falsa igreja. Veja como a falsa igreja faz parceria com o homem no dragão vermelho com o espírito de Jezabel. Eles se submeterão aos seus decretos demoníacos e até juntarão a ele em sua perseguição à verdadeira igreja. Deus continuou: das trevas profundas e da corrupção no Brasil, levantarei uma companhia profética pura nos próximos anos que aprenderá a lamentar novamente. Farei com que minha igreja no Brasil saiba o que significa chorar novamente e clamar por um mover do meu espírito como nunca antes. Estou convocando uma geração de Elias que confrontará Jezabel. É forte, né, pessoal? Primeiramente é preciso esclarecer uma coisa. Quando ele fala a palavra apóstolo, a palavra vem do grego apostélio, que significa enviado.
Obviamente que o ministério original apostólico encerrou-se com a morte de João, o último dos apóstolos a deixar este mundo. No entanto, no sentido estrito da palavra, enviado, qualquer um de nós é um apóstolo, é um enviado do Senhor. E profeta é aquele que prega a palavra do Senhor na sua totalidade, sem temor de ofender aos homens, mas sim com o compromisso de agradar a Deus. E nesse sentido que Deus vai levantar apóstolos e profetas para encarar o que está por vir. Que Deus, quando Ele usa visões ou sonhos, Ele usa muita simbologia. O que significa o dragão? O dragão na Bíblia sempre foi símbolo de Satanás, nos mostrando que essa guerra é espiritual, queridos. Essa guerra não é apenas cultural ou política, é uma guerra espiritual. E a questão da cor vermelha, vermelha é a cor do marxismo. E você pode até não gostar do que eu vou falar aqui, mas eu vou falar mesmo assim, porque eu também não gosto do que eu falarei. No entanto, eu creio piamente que Deus está entregando este governo nas mãos das trevas como uma forma de julgar a nação que virou as costas para Deus e também um modo de sacudir e purificar a sua igreja, que está deitada em berço esplêndido há muito tempo, muito tempo. Quando eu comparo a nossa vida com o de outros irmãos em países comunistas, com a igreja perseguida em países islâmicos, com os irmãos no Oriente que vão ao culto e não sabem se ao voltar para casa ainda terão uma casa, não sabem se estarão vivos no outro dia, enquanto nós aqui temos liberdade, temos conforto, temos prosperidade, mas não temos mais autoridade. A igreja brasileira está sem autoridade espiritual. O nosso problema como igreja é que estamos trocando a nossa autoridade por um prato de lentilha. Já não há mais diferença entre a igreja e o mundo. Eu creio que essa é a mensagem que Deus está nos dando, para a igreja voltar ao primeiro amor, a colocar o joelho no chão, a colocar a boca no pó e clamar a Ele, clamar ao Senhor, para que Ele entre com providência na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida da nação novamente. Enquanto isso não acontecer, Deus vai permitir com que essas coisas continuem acontecendo lá em cima, lá na esfera do governo. Ele também falou a respeito do espírito de Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel foi uma princesa fenícia, filha de Etibaal, rei de Tiro, que foi sacerdote de um demônio chamado Astarô, que era adorado como Deus no mundo antigo. E ele assassinou o rei de então para tomar o lugar dele. E a sua filha Jezabel era uma sacerdotisa de Baal, um outro demônio adorado como Deus no Oriente Médio Antigo, e passou a ser rainha do Reino do Norte, esposa do rei Acabe, um rei da linhagem de Davi que estava completamente desviado dos caminhos do Senhor. E foi um fantoche na mão desta rainha, que era uma assassina e uma feiticeira, e virou um símbolo, foi usado inclusive no Novo Testamento como um símbolo da iniquidade e das trevas espirituais. É esse mesmo espírito que vai pairar sobre a nação, até que a igreja clame ao Senhor, para que sejamos libertos dessas trevas espirituais que estão tomando o Brasil nesses últimos dias. As labaredas de fogo eu vejo como uma intimidação, porque os verdadeiros cristãos que vão querer pregar o evangelho puro, sem mácula, sem mistura, serão perseguidos em todas as esferas, seja cultural, seja educacional, seja na esfera eclesiástica, seja onde for. O espírito de Jezabel perseguirá a verdadeira igreja, com a ajuda da falsa igreja, que já vem se manifestando há muito tempo. A igreja do evangelho misturado, do evangelho inclusivo, do evangelho mamão com açúcar, o evangelho que tudo pode, o evangelho da prosperidade, em que Deus não passa de um gênio da lâmpada que concede todos os desejos da criatura caída e pecaminosa, sem que haja arrependimento, sem que haja salvação, sem que haja mudança de vida, sem que haja santificação. Um evangelho espúrio que tem ganhado cada vez mais notoriedade e relevância em nosso meio. Falsos mestres, grandes homens, homens de grande proeminência, à frente de grandes denominações,
que vem a público dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, que fazem do povo um negócio, que enriquecem às custas do Senhor. Tudo isso são indícios da falsa igreja que agarrará na cauda do dragão para perseguir a verdadeira igreja. Desperta, igreja. Põe a tua casa em ordem, porque virão tempos difíceis. Aquele que não estiver preparado não vai permanecer. Aproveita esses tempos de calmaria, coloca a tua casa em ordem, vai aos pés do Senhor, conserta a tua vida, te põe em posição para que tu estejas preparado, igreja. A palavra de Deus nos diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai capacitar a verdadeira igreja. Jezabel foi conhecida, queridos, veja isso, veja como é profundo isso. Jezabel foi conhecida por motivar Acabe a instalar um programa de extermínio total da adoração ao Deus único. Elias foi o único que teve coragem de se impor e defender a verdade do Deus de Israel. E mesmo Elias foi intimidado pelas palavras de Jezabel. Precisou se esconder na caverna de Querite, mas Deus foi com ele. E Jezabel não encostou a mão nele. Haverá perseguição, mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó estará conosco. Alguns perguntam: como resistiremos? Como será possível fazer frente a tudo isso? O Espírito Santo capacitará cada servo com coragem, com audácia, com sabedoria para lidarmos com as situações difíceis. Porque eu creio que se a igreja clamar, se colocar na posição, Deus pode mover o cativeiro da nação, assim como fez com Israel. Deus é especialista em virar cativeiros. E eu tenho certeza que Ele vai entrar com providência quando a igreja novamente se posicionar como igreja. E eu tenho certeza que quando os homens, os líderes, voltarem a se preocupar realmente com o que importa, que é o mundo espiritual, o mundo vindouro, que é fazer a vontade do Senhor aqui na terra, quando deixarem de se apegar ao poder mundano, a querer estar junto com Pôncio Pilatos, na forma figurada de falar, ao deixar de querer estar nos palácios de Roma e voltar à posição para a quais foram chamados, eu tenho certeza que Deus vai mudar a nossa história. Vamos nos posicionar, vamos clamar aos céus por nós, pela nossa família, pela nossa nação, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa igreja. Vamos fortificar-nos, fortalecer-nos uns aos outros e atravessar, venha o que vier, atravessar esses tempos difíceis sabendo que o Senhor está conosco e é fiel. Prepara-te, ó igreja. Prepara-te. Põe a tua casa em ordem, porque dias difíceis virão. Que Deus abençoe. Era isso, igreja. Eu vou ficando por aqui, senão esse vídeo vai ficar longo demais. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, o teu ministério, você que é obreiro. Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe os teus negócios, que Deus abençoe você aonde você estiver. E lembre-se, o nosso Deus continua no controle de todas as coisas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.